Bom dia, meus amados, mais uma vez aqui na presença do Senhor. A palavra do importante, né, nessa manhã, essa palavra desta manhã é João 8:32, né? 32 até o 41. Palavra muito importante, né? Vocês já conhecem essa passagem, né? Por isso, vamos ouvir mais uma vez. Eu conhecereis a verdade vos libertarais. E respondereis, ali somos descendência de Abraão. E nunca se viremos a nenhum, como diz tu, sereis livres. Respondeis ali Jesus, em verdade, vós digo que tudo aquele que come pecado e serve do pecado, orais e servimos não ficar para sempre em casa, o filho ficar para sempre. Sim, pois o filho vós libertais, em verdadeiramente serei livre. Bem sei que somos descendência de Abraão, contudo, procurar matais-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Em vós falareis o que também visto junto de vosso Pai. Respondereis e dissereis ali, nosso pai Abraão. Jesus disse ali, sim, foste filho de Abraão, falarei as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me o homem que vós te tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão, não fareis isso, e vós farareis as obras de vosso pai. Dissereis ali, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus, né? Palavra maravilhosa, né, esta manhã, né? Só o Senhor é Deus, é maravilhoso, as duas palavras, os versículos abençoados, né? Que nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, né? Aqui no 32 diz, né? Conhecereis a verdade vos libertarais. Quer dizer, se nós conhecemos a verdade e nós continuamos no pecado, nós não conhecemos o Deus vivo. Nós estamos conhecendo, meus amados, o Deus morto. Porque o Deus vivo é esse, você conhecer a verdade e praticar somente a verdade. Porque a verdade é importância nas nossas vidas. A verdade é importante para nós. Se você vive somente a verdade, você vai ter bênção na sua vida. Mas se você vive a mentira, você vai viver a mentira. Aí aqui o Senhor diz, respondeis sim ali da descendência de Abraão. Nunca se viramos nenhum, como diz tu, seis livre. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser.
Mas a palavra do Senhor diz, né? Bem detalhado. Se nós conhecemos a verdade, nós vamos praticar o mal por quê? Se a gente conhece a verdade. Por isso, meus irmãos, se aleste, vocês conhecem a verdade. Não vá para o lado torto, que vocês vão se queimar. Aqui no 34 ele diz, respondeu Jesus, em verdade, vós digo, que todos aqueles que comer pecado e se virá do pecado. Aí o 35 responde, oreis e servi, não ficais para sempre. Em casa o filho ficou para sempre. Porque o pecado não ficou para sempre não, meu amado. O filho sim é para sempre nas nossas vidas. Mas o pecado não. Está em nós, tirar o pecado de nós. Agora o filho você carrega para o resto da sua vida. O filho carrega para sempre. E sei, pois, o Filho vós libertais verdadeiramente e serei livre. Do mesmo jeito é os nossos filhos. Se eles estiverem em pecado e eles conhecerem a verdade, eles vão se libertar. No momento certo, na hora certa. Eu creio que Deus vai fazer a obra nos filhos da gente. Aqui 37. Bem sei que os descendentes de Abraão contando procurar matar-me, porque as minhas palavras não entrarão em vós. Descendência de Abraão, né, ainda, né? Deus sabe todas as coisas. E eu falo do que vi junto de meu Pai. Vós falareis o que também visto junto de vosso Pai. Né? Ele sabia que ele vivia com o Pai. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é o Pai, o nosso Pai, né? E respondendo ali, disseremos ali, nosso pai Abraão, Jesus disse ali, se fores filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Se nós formos filhos de Abraão, nós vamos fazer a mesma coisa, as coisas de Abraão. Porque aqui nós somos filhos de Abraão, que é o Deus vivo, né? Aqui mas agora procurais matar o homem, que vós tem dito em verdade, que de Deus te tem ouvido, Abraão, não faça isto, né? Deus falando para nós. Aí aqui para terminar, fechar aqui em chave de ouro a palavra do Senhor, que é uma bênção, diz, vós fazeis a obra de vosso Pai, descerais ali, pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Palavra maravilhosa, não? Nós não nascemos de prostituição. Nós somos filhos do Pai, do Cordeiro, do trono do Senhor. O que é que a gente ainda quer mais? Por isso, meus irmãos, não pratique o pecado. Pratique só a verdade. Ande somente na verdade. Se você andar somente na verdade, você vai ter um futuro brilhante na sua vida. Mas se você praticar o pecado e viver no pecado, continuar no pecado, você não vai ser nada na sua vida. A palavra é bem detalhada. É maravilhosa. Eu já passei por isso, eu vivia doente. Quando eu vivia no pecado, meu pecado era pequeno, mas tudo era pecado.
Pecado maior primeiro o cigarro, que eu fumava. Na minha vida, o que me impedia de eu fazer muita coisa na obra do Senhor era o cigarro. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Tudo é pecado. O pecado maior nosso, meus irmãos, é a língua que fala demais. O pecado maior nosso é a língua. Por isso, não continue no pecado, pratique o bem. Saia do pecado enquanto pode, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. Esta é a palavra desta manhã, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer por mais um dia, essa palavra abençoada. Compartilhe para todas as pessoas do Brasil ver como a palavra é importante nas nossas vidas. Amém? Bom dia, meus amados.